Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você. Sua casa, sua família, seu dia, sua segunda-feira. Feliz segunda-feira para você. Feliz dia. Que você tenha um dia incrível, uma semana maravilhosa, que você veja a glória de Deus, que o favor de Deus esteja aí, te acompanhe. Ore, por favor. Ore, por favor, peça favor. Em nome de Jesus, Senhor, eu preciso de favor. Me favoreça. E Ele vai te favorecer. Ele quer favorecer. Ore, por favor. E não tema nada. Em nome de Jesus. Ei, a Bíblia diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Sim, Deus não nos dá nada além do que possamos suportar. Ele sempre providencia o escape. E tudo é para nos levar além. É para nos melhorar. Tudo que o Senhor permite na nossa vida é para sairmos bem melhores. Confia nisso. Nada é por acaso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo é revertido para o bem, em favor daqueles que estão escondidos no Senhor, que confiam nele. Às vezes uma coisa acontece e, momentaneamente, nós podemos ser surpreendidos e o medo pode querer tomar conta, mas nós precisamos nos levantar e entender, confiar na palavra, com esse entendimento, ter esse entendimento. Entenda, Deus trabalha para nos levar a progredir. Tudo é para nos levar a progredir. Tudo. Não é para tirar nada, para prejudicar, para te fazer mal. Não. Tudo é para atrair coisas maiores, nos levar para níveis mais altos, para Ele poder confiar mais, nos usar, tudo. Então, Ele providencia o escape, Ele mesmo, para que possamos sair daquilo bem melhores. E essa é a verdade. Nós sempre saímos melhores das coisas. Tudo que chega na nossa vida é para nos melhorar. É para nos levar a crescer, a amadurecer, progredir. E é incrível. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então ele disse: ó, eu despeço a multidão. E ele insistiu. A palavra diz, está escrito, insistiu. Entrem no barco. Vão na frente. Eu quero que vocês vão na frente. Não esperem por mim. Imagina, ele teve que insistir mesmo, porque ninguém queria ir sem Jesus, né? Mas o Senhor queria ensinar esses discípulos uma lição muito importante.
a confiar. E ele queria levá-los a viver uma experiência que eles nunca tinham vivido. Uma tempestade que eles nunca tinham vivido, mas uma experiência que ia mudar a vida deles. E mudou. O senhor não sabia dessa tempestade? Escuta, é aquela história, né? Às vezes, quando a pessoa está passando por algo, ela começa com aquele assunto de sempre. Então, mas não foi Deus? Ah, mas não foi Deus. Deus que mandou fazer isso. Então, por que eu estou passando por isso? Ah, porque Deus mandou abrir esse negócio. Deus que me direcionou a isso. Deus. Uai. E? Não, porque ele insistiu que eu fosse, veio a palavra, não sei o quê, e agora está acontecendo isso. Uai. Por que você está passando por alguma situação que você nunca passou? Você foi surpreendido por algo. Isso significa derrota? Ou vitória? É óbvio que é vitória. Deus está te levando para um nível mais alto. Ele não permite nada além do que nós possamos suportar. Quer dizer, se eu estou passando por algo, eu posso passar. Eu tenho condições de passar. Eu tenho graça para passar. E há um propósito nisso, que eu posso não estar entendendo agora, mas eu vou entender depois. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, ele despediu a multidão e ele queria orar. Foi para o monte e foi orar. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Alta madrugada. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu vou pedir para eles colocarem aqui, na versão Almeida, diz quarta vigília. Então, dentro da tradição judaica, a primeira vigília é das 18 às 21. A segunda vigília é das 21 à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3 da madrugada. E a quarta vigília é das 3 às 6 da manhã. Aqui no 25 fala alta madrugada, que já é a quarta vigília. Foi quando o Senhor foi socorrê-los. Então, eles saíram no início da noite. E o Senhor foi socorrer na quarta vigília. Por quê? Ele queria que eles vivessem aquela experiência. Ele queria que eles experimentassem um poder que eles ainda não haviam experimentado. E, olha, ali dentro do barco tinha pescadores experientes, homens experientes, que já tinham visto tempestades e tempestades, porque eles
passaram uma vida no mar. E eles viram uma tempestade que eles nunca tinham visto. E eles foram entrando em pânico. Mas agora Jesus vai ao encontro deles. E aquela tempestade forte, relâmpagos, e aquilo, naquele momento em que vinha um relâmpago, eles enxergavam aquele homem indo caminhando, aquele ser, né, caminhando por sobre as águas. Mas aí que está, ó, o que estava causando medo neles, Jesus estava sobre aquilo. Jesus estava pisando. Jesus estava andando. Olha que coisa forte. Jesus queria mandar uma mensagem para eles. Escuta o que está aterrorizando vocês. Eu estou pisando sobre isso aqui. Está debaixo dos meus pés. E eu quero que vocês aprendam a viver assim. Eu estou ensinando aqui, ó. Não tenham medo. A primeira coisa que ele falou, quando eles gritaram achando que era um fantasma, foi: não tenham medo. Coragem. Não tenham medo. Coragem. Olha! O que está aterrorizando vocês, eu domino. E eu dou esse poder para vocês. Pedro, então, olha aquilo, corajoso ali, né? Todo ousadinho. Fala, se é o Senhor mesmo, me mande ao seu encontro. Ele disse, venha. Venha pisar sobre o que está te assombrando. E ele pisou. E olha só que coisa. Ele começa a se distrair. Olha o que o diabo faz. Se você perder o foco, tirar o olhar de Jesus, você vai começar a olhar para lá e para cá e a se distrair. E é onde você afunda. Sendo que ele estava pisando onde? Naquele mar que estava assombrando. Ele estava pisando sobre o problema. Ele estava sobre o problema, como Jesus estava. Estava debaixo dos pés dele. E ele começou a temer e afundou. Mas gritou, Senhor, me salva. E imediatamente o Senhor estendeu a mão e salvou. E tirou ele daquilo. Isso é forte demais. E eles voltaram andando sobre as águas, sobre o mar. Então, o Senhor olha para ele e fala assim, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Imediatamente Jesus estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Você não percebeu que você estava pisando sobre o problema? Você esqueceu que você estava andando sobre o problema estava debaixo dos seus pés. O que está te assombrando? O que é que está te aterrorizando? O que está desesperando você? Você está olhando para onde? Você tirou o olhar do Senhor? Você está cedendo aos sentimentos, ao problema? O Senhor não nos dá nada além do que possamos suportar. E ele ensinou uma lição para eles. O que está aterrorizando vocês está debaixo dos meus pés. Eu estou pisando sobre o problema. Eu estou pisando, está debaixo dos meus pés. E a primeira coisa que ele disse foi, não tenham medo, coragem. E é o que ele está dizendo para você, não tenha medo, coragem. Não tenha medo, coragem. Porque este problema está debaixo dos pés do Senhor. E Ele está te chamando a dar um passo mais ousado. Ele está dizendo, venha. Não fica aí não. Mesmo em meio a tudo isso,
Saia desse barco. Dá um passo ousado. Pisa nesse problema. Não tema. O Pedro saiu do barco em meio à tempestade. Ele não deixou de dar o passo de fé no momento mais crítico. Ele começou a agir a fé dele no momento mais difícil, quando a tempestade estava violenta. Então é num momento difícil que você rompe ou você se entrega de vez. E ali ele rompeu. O lamentável foi que ele se distraiu, tirou o olhar de Jesus. E foi onde ele começou a afundar. Já vi muita gente afundar exatamente por conta disso. Porque ao invés de manter o foco no lugar certo, foi tirar o olhar. Estava lá, ó. A pessoa está tão distraída com o problema, ela distraiu, porque foi o que aconteceu com ele, que ela esqueceu que ela já estava pisando sobre o problema. Porque o Senhor nos chamou para isso. Andar sobre os problemas. Os problemas não vão derrotar nossa vida, mas vão estar debaixo dos nossos pés. O que está nos afligindo vai para debaixo dos nossos pés. O Senhor colocou Satanás debaixo dos nossos pés. Então levanta. Em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor está dizendo aqui hoje para você, o que está te assustando está debaixo dos meus pés. E eu te chamo a sair nesse momento, com tudo, com fé, a dar passos de fé, com confiança, não tenha medo, coragem. Anda sobre isso, porque eu coloco esse problema debaixo dos seus pés. Anda sobre esse problema. Eu te dou poder sobre o problema. Eu te dou autoridade sobre o problema. Você tem poder, você tem autoridade. E isso não vai te derrotar, não é mais forte do que você. Deus te deu graça, te deu força. Você tem tudo o que precisa para sair disso e viver uma grande experiência para um nível maior. Eles chegaram do outro lado, viveram uma grande experiência, viveram o que eles nunca tinham vivido. E é o que o Senhor está dizendo. Você vai chegar do outro lado e vai chegar muito melhor. Você vai viver uma experiência que você nunca viveu, uma glória que ainda não tinha experimentado. Você vai experimentar o que Pedro experimentou. Andar sobre os problemas. Sobre o que está assombrando. Isso mostra domínio, autoridade. E Deus te deu autoridade sobre isso aí. E está dizendo, eu já te dei vitória. Nesta segunda-feira, o Senhor está dizendo, eu já dei vitória a você. Você vai chegar do outro lado. E o que está te assombrando, está debaixo dos meus pés. E eu faço você andar sobre esses problemas. E você vai testemunhar que você foi fortalecido de tal maneira que você se viu andando sobre o problema. Porque Deus coloca esse problema debaixo dos seus pés. E parece que o Senhor está demorando para socorrer? Não. Não. Ele só quer que você viva a experiência e aprenda a confiar nele. É isso que ele quer. Que você aprenda a depender dele. Sempre dependa dele. Até o fim, do começo ao fim. Dependa dele. Confia nele. Espera por ele. Porque ele sempre chega. Ele sempre socorre. Ele sempre livra. Ele sempre tem o escape. Ele providencia o escape. E ele já providenciou o escape para você. E ele te dá poder para andar sobre tudo isso. E ele diz para você, não tenha medo, coragem.
Porque o que estava te assombrando, está debaixo dos meus pés. Eu estou pisando sobre isso. Maravilhoso. Deus te ama. Você já disse isso hoje. Precisa. Deus ama você. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Você é filho, é filha, é amado, é amada. E recebeu a bênção para ser frutífero, frutífera. Para governar, para dominar. Governa sobre os seus inimigos, sobre os teus inimigos. Sobre esse problema. Governa. Não deixa o problema, sentimentos, nada te governar. Porque o que estava te assombrando, te intimidando, está debaixo dos pés de Jesus. Jesus está andando sobre isso. E Ele te dá poder para andar sobre esses problemas. Ele está dizendo, isso não chegou na sua vida para te destruir, mas para te alavancar. Eu te dou vitória. Eu te dou poder sobre tudo isso. Maravilhoso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa vida querida, amada, que está comigo nesta segunda abençoada. O Senhor tem o seu caminho na tempestade, meu Pai. As tempestades nos aproximam do Senhor. E o Senhor chega dizendo, ânimo, não tenha medo, coragem, eu estou aqui. Eu estou andando sobre aquilo que está te assustando, te amedrontando. E eu te dou poder para andar sobre esse problema, para governar e dominar. Não tema, porque eu te dou vitória. Que palavra maravilhosa. Que maneira maravilhosa de começar a nossa segunda-feira. Que ela se levante com força, com fé. Que ela receba ânimo agora. Que ela tenha sido encorajada. Que ela não tenha medo. Eu derroto o espírito do medo hoje em nome de Jesus. Que ela seja tomada de coragem. Porque o Senhor nos deu um espírito de coragem, não de medo. Que ela se levante com a certeza de que o Senhor mesmo já preparou o escape. O Senhor nos dá o livramento, não permite que passemos por nada que venha para nos derrotar ou que seja além. Não, não, não. Tudo que chega na nossa vida é com o objetivo de nos levar a crescer e a depender do Senhor. As tempestades nos aproximam do Senhor e nos levam a depender do Senhor ainda mais, a te conhecer de uma maneira que nós ainda não conhecíamos, a viver experiências que ainda não tínhamos vivido. Eles conheceram o Senhor de uma maneira que eles ainda não conheciam, eles experimentaram coisas que eles ainda não tinham experimentado. Foi maravilhoso! Terminou em glória, com eles adorando ao que está escrito. Terminou com eles adorando, louvando, engrandecendo o teu nome, porque eles viram a glória, eles viram o livramento, eles viveram experiências novas e eles chegaram do outro lado. E é o que o Senhor está dizendo. Eu estou te levando para outro nível. Você vai viver experiências que você nunca viveu. Você vai sair mais crescido, maduro, mais abençoado. Você vai chegar do outro lado, adorando, glorificando, vivendo uma glória que você ainda não tinha experimentado. Você vai sair melhor de tudo isso. Eu te dou poder para andar sobre tudo isso e ver a minha glória de uma forma que você ainda não tinha visto. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo. E tomo posse de vitórias, de mudanças, de força, de coragem,
Eu, mais uma vez, repreendo a covardia, o medo, a intimidação, o temor, o desânimo. Eu repreendo em nome de Jesus e repreendo o espírito murmurador que leva a reclamar, a se desesperar. Eu repreendo em nome de Jesus. Que ela seja tomada de força, de poder, que ela possua a autoridade, o ânimo, a coragem, e que ela se levante com essa certeza de que o Senhor está com ela e está deixando claro: ei, eu estou andando sobre tudo isso. Esse mar bravio está debaixo dos meus pés. Esses problemas estão debaixo dos meus pés. E eu coloco debaixo dos céus. Eu te dou poder sobre eles. Não tema, porque eu estou com você. Que ela creia, Senhor. Abençoa o teu povo em todo lugar. Lares, famílias. E que a paz domine os corações. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, uma mente de governo, de domínio, corajosa, intrépida, valente, criativa, Senhor, poderosa, determinada, perseverante. Senhor, eu abençoo o teu povo, levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que esse espírito de coragem tenha tomado conta de cada um, o ânimo, a força, uma visão ampliada. Senhor, que eu possa deixar pessoas num nível tão alto, prontas para sair e andar sobre esses problemas para a glória do teu nome e viver a sua glória como nunca viveram. Muito obrigada por tudo. Eu já te agradeço porque eu sei que ela vai chegar do outro lado te adorando. Ela vai chegar do outro lado te adorando. Muito obrigada. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje a reunião do melhor da terra, Eliaquins. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Em todos os nossos templos, a reunião principal às 19h30. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Getter, Parler, TikTok, Telegram. Divulgue a palavra de Deus por todas as formas.